salve, torcida! Sejam bem-vindos a... Não é um vídeo, irmão. Isso é um longa-metragem do canal Careca Vascaíno. Galera, não deu para mim fazer esse vídeo. É curto. Eu iria ler a matéria da Globo, mas eu nem li. Fui direto à fonte, porque a matéria da Globo tá bem diferente. Porra, o site, vocês vão ver, irmão, lá do Josimar. Porra, a matéria é completaça. E a Globo não fala nem 1% do que a matéria traz. Então, assim, é um vídeo longo, é um vídeo que eu sei que não é para todos, mas eu preciso ler isso, eu preciso trazer essa matéria lá do site Josimar. Cara, parabéns aí ao Paul Brown e ao Philippe Auclair que fizeram essa matéria. Matéria bem interessante, irmão. Toda a vidinha do Josh Craig Vander e da 777 aí, ó. Pra quem quiser ver, não tem mais desculpas. Todos agora irão saber e conhecer quem é 777 Partners, seus negócios, seus processos, e quem é Josh Craig Vander, dono também do Vasco, da qual toda a vida dele aí foi exposta, inclusive os seus processos, as suas picas que ele tem lá nos Estados Unidos, que ó, não são pequenas não, hein? São grande pra caralho. O que meteram no Vasco da Gama, irmão. O que fizeram com o nosso clube não tem perdão. Olha, rezem. Vocês, vendilhões roxos e amarelos, rezem pra isso dar muito certo. Porque senão, essa bosta vai respingar pra vocês também, irmão. Disso aí eu tenho certeza. Fiquem aí com o longa-metragem. Tamo junto. Forte abraço, galera. Se preparem, porque o site, a matéria é gigantesca. Eu tenho que ler, não tem jeito, né? Site josimarfutebol.com, o mistério do futebol 777. Proprietário de vários clubes 777, um grupo de investidores privados dos Estados Unidos tem um histórico irregular de honrar seus compromissos financeiros e é objeto de várias ações judiciais nos Estados Unidos. Então, quem são eles e de onde vem o dinheiro? Por Paul Brown e Philippe Auclair. O nome 777 Partners mal foi registrado no mundo do futebol em setembro de 2021, quando a empresa de investimentos alternativos com sede em Miami adquiriu 99,99% das ações do Genoa FC por cerca de 150 milhões de euros. Ou seja, só em 2021, há 2 anos atrás, que essa empresa começou a participar do futebol. O futebol havia sido nota de rodapé na lista de múltiplas atividades, do polêmico empréstimo consignado à aviação super low cost, do grupo fundado em 2015 pelos empresários norte-americanos Joshua Craig Vander e Steven Pasco. Eles compraram uma pequena participação do Sevilla FC, campeão da Liga Europa em 2018, comprando 1.200 ações extra 2 anos depois, aumentando sua participação no clube espanhol para 7,5% de seu capital. E foi isso, no que diz respeito ao futebol. No entanto, em menos de 2 anos, a 777, uma empresa privada que insiste em não investir o dinheiro de outras pessoas, mas apenas a riqueza de seus proprietários, tornou-se uma proprietária de vários clubes, superada apenas por um punhado de operadores, como a entidade controladora de Abu Dhabi Cityball Football Group, em termos de profundidade e amplitude de seus investimentos no futebol de clubes. O Sevilla foi o testador de água, o Genoa CFC, o trampolim. Um gigante do futebol brasileiro, Vasco da Gama juntou-se ao decano do calcio italiano na carteira da 777 em fevereiro de 2022. O Standard Liège, um dos pilares do jogo belga, foi adicionado a eles um mês depois. O Red Star, um clube parisiense cujo status excede em muitos suas conquistas mais recentes, seguiu em questão de semanas. A 777 também fez o supostamente inviável ao se tornar o primeiro acionista estrangeiro majoritário de um clube da Bundesliga, o Hertha Berlim, quando compraram a participação de 64,7% do bilionário alemão Lars Windhorst, em novembro de 2022. A última adição à família de clubes 777 foi o Melbourne Victory FC em janeiro de 2023, com Vander e Pasco pagando 6,1 milhões de dólares para adquirir 19,9% das ações do clube australiano e prometendo investir mais 20 milhões de dólares extras até 2028, quando eles controlarão 70% de seu capital.
Isso significa que a 777 é agora proprietária total ou parcial de 7 clubes de futebol em 7 países diferentes, em 3 continentes. Por um desembolso que Josimar aqui é o site, estima poder ascender a 900 milhões de dólares no total, não incluindo o peso da dívida, uma soma colossal para uma empresa que está longe de ser tão rica em dinheiro quanto outros fundos de ações dos Estados Unidos que recentemente colocaram seus olhos em clubes europeus. Hemorragia de dinheiro. A Clear Lake Capital, por exemplo, que detém 60% do Chelsea e acaba de comprar 100% do clube francês Strasbourg, administra 72 bilhões de dólares em ativos. Elliott, que financiou a compra do Milan pelo empresário chinês Li Yongjong e recuperou o clube quando Li deixou de pagar seus pagamentos, tem tamanho semelhante. A 777, por comparação, afirma controlar investimentos no valor de 6 bilhões de dólares americanos, cifra que não é possível comprovar porque, como é regra para as empresas privadas americanas, as contas das empresas não são tornadas públicas. Ô, Delaware, como é que a KPMG, então, provou que a 777 tinha condições de comprar o Vasco, hein? Uma pergunta. Alguma luz pode ser lançada sobre a estrutura corporativa e as finanças do grupo observando o relatório de condição financeira arquivado junto às autoridades das Bermudas por uma de suas subsidiárias, a 777-RE Ltd, com sede no paraíso fiscal do Caribe, registrou um prejuízo antes de impostos de 26,7 milhões de dólares americanos no ano encerrado em 31 de dezembro de 2021. Puta merda. Aqui tem uma foto das empresas aí do Steven Pasco, né? 777. Ele colocou essa foto para poder ilustrar o que ele estava falando. 777 é estrutura corporativa. O tamanho dos gastos da 777 é ainda mais notável porque eles não apenas compraram ativos de futebol, eles também assumiram suas responsabilidades consideráveis, comprometendo-se a gastar dezenas, centenas de milhões a mais em aquisição de jogadores, serviço de dívidas e infraestrutura nos próximos anos. Nenhum de seus clubes é lucrativo. Na verdade, o império do futebol 777 parece estar perdendo dinheiro. O Sevilha, apesar de todos os seus improváveis triunfos na UEFA Europa League, perdeu cerca de 60 milhões de euros nos últimos 2 anos e, de acordo com relatos da mídia espanhola, transferiu todo o elenco no final de junho para o serviço da dívida de 90 milhões de euros. O Genoa anunciou perdas de 61,7 milhões de euros para a temporada 21-22, enquanto o déficit do Vasco foi pouco menos de 22 milhões de dólares americanos no mesmo período. O Standard Liège não saiu melhor em 21-22, perdendo 20,2 milhões de euros, e nem o Red Star, que estaria no vermelho, na ordem de 2,4 milhões, uma fortuna para um clube que joga no Nacional, terceira divisão da pirâmide do futebol francês. As contas do Hertha Berlim para 2021-2022 revelam um prejuízo consolidado de 79,6 milhões de euros em comparação com 83,3 milhões no ano anterior, o que torna mais fácil entender porque o Windsor estava ansioso para encontrar um comprador. Por último, o Melbourne Victory FC estava com 4,5 milhões de dólares abaixo do ponto de equilíbrio da última temporada. O apetite da 777 por clubes de futebol não parece ter sido prejudicado por esses números sombrios. Eles pretendem preencher a grande lacuna que resta em seu portfólio, um clube inglês. Seu nome foi mencionado recentemente em relação à possível aquisição do Everton, e pelo menos uma oferta firme de investimento foi feita. Mas o site Josimar foi informado mais tarde que falar de uma aquisição total pode ter sido pouco mais do que um útil exercício de relações públicas de ambos os lados. Após o que o West Ham e Sheffield United também foram vinculados à empresa americana, embora nenhuma proposta concreta pareça ter sido feita em nenhum dos casos.
não faz sentido para mim. A questão deve ser qual lógica está por trás do esforço de construção do império da 777, com exceção do Sevilha e, até certo ponto, do Melbourne Victory FC, os clubes que eles almejaram até agora compartilham algumas características importantes. São todos instituições, nomes que ressoam na história do futebol. Clubes que já conheceram dias melhores em termos de sucesso em campo, mas ainda contam com grande apoio dos torcedores. Seu potencial é real, com aquela ressalva importantíssima. Liberá-lo exige... Acho que aqui é liderá-lo. Tá traduzido, então? Pode ter esse erro, tá? Liderá-lo exigirá um financiamento extra considerável e sustentado, e mesmo isso pode não ser suficiente em ligas. Bélgica, França, Brasil e Itália, onde a lucratividade é um sonho quase inacessível. Uma coisa é comprar um clube e outra é continuar injetando dinheiro nele apenas para fazê-lo sobreviver, como eles fizeram e terão que fazer no futuro próximo para cada um deles. Além disso, não é como se a 777 tivesse identificado um único ativo em dificuldades que, com algum tempo, muita imaginação e muito dinheiro, pudesse se transformar em uma mercadoria valiosa e ser negociada com lucro, como o Elliott fez com o Milan quando eles venderam para outro investidor americano, a Redbird Capital Partners. Não é como se eles pudessem recorrer ao meios que Clear Lake tem à sua disposição, o que lhes permitiria jogar um jogo longo, já que os sócios de Todd Boehly estão preparados para jogar com o Chelsea e, agora com Strasbourg. Eles não podem recorrer ao tipo de apoio estatal, direto ou indireto, com o qual o City Football Group, o Fundo Soberano Saudita PIF ou a Qatar Sport Investment podem contar para promover suas ambições. Eles não podem nem chamar outros investidores privados para financiar sua campanha de aquisição. O modelo da 777 é único e, de acordo com vários corretores financeiros de futebol que o Josimar consultou, dificilmente será replicado. Em termos puramente financeiros, disse um deles, não consigo ver como eles conseguirão um retorno sobre o investimento, mas posso ver como eles podem perder muito mais dinheiro. A coisa toda não faz sentido para mim. Para mim faz, porque eles não injetam dinheiro nenhum. A gente não tá vendo esse dinheiro dentro do Vasco. Bem assim deve ser nos outros clubes também. Então, quem são exatamente os homens por trás da 777 e de onde vem o dinheiro deles? O problema com Josh. O host da empresa é Josh Vander, um graduado da Universidade da Flórida com uma história conturbada, que viu seu nome aparecer repetidamente em tribunais nos Estados Unidos. O primeiro contato de Vander com a lei ocorreu quando ele foi preso por tráfico de droga aos 21 anos. Sua prisão no Dia dos Namorados de 2003 não é a única vez que ele caiu em desgraça com as autoridades americanas. Ele foi preso mais 2 vezes na Flórida, seu estado natal, em 2009 e 2018, por outras acusações menores. E tanto ele quanto muitas das empresas não ligadas ao futebol dentro ou relacionados ao portfólio 777 foram, ao longo dos anos, nomeados em uma série de outros processos judiciais extremamente controversos e, às vezes, profundamente chocantes nos Estados Unidos, alguns dos quais estão em andamento ainda. Rapaz, uma ganha aqui, ó, lá no site norueguês aí. Citaram uma postagem do Maganha no Twitter falando sobre a prisão do Josh Craig Vander. Na época, ele não era dono do Vasco, tá? Ele não era. Ele estava pretendendo ser. E foi falado tudo isso aqui e ninguém prestou atenção. Oh, meu pai. Para voltar ao início, quando ainda estudante, Vander foi preso abrindo um pacote contendo 31,2 gramas de cocaína que estava sendo rastreado por agentes da Força Tarefa. Vander alegou que a cocaína era para ele e um amigo, e um ano depois não contestou em um tribunal da Flórida as acusações de tráfico de cocaína e posse de apetrechos para drogas. Apetrechos para drogas são as ferramentas para fabricar as drogas. Ele foi condenado a 16 anos de liberdade condicional. Uma reportagem publicada na época afirmava que ele evitou uma possível sentença de 26 anos de prisão com a sua confissão, com um porta-voz do Ministério Público afirmando que um caso relacionado está sendo investigado e Vander deve cooperar antes que ele fique fora do gancho.
X9. A essa altura, Vander havia se formado na universidade, onde conheceu vários associados que mais tarde se juntariam a ele na 777, e entrou no mundo dos assentamentos estruturados, onde afirma ter ganhado dinheiro. As empresas desse setor oferecem dinheiro fixo a pessoas que receberam pagamentos periódicos para resolver uma ação judicial decorrente de uma reivindicação de danos pessoais ou morte por negligência. Enquanto trabalhava como diretor de aquisições da Structured Asset Service LLC em 2009, Vander recebeu uma carta de referência em apoio a várias moções relacionadas aos termos de sua liberdade condicional por Andrew Savitsky, o presidente da empresa na época. A carta foi apresentada ao tribunal, mas Savitsky retirou-a dramaticamente e processou Vander, alegando que ele se apropriou indevidamente de informações confidenciais da empresa e segredos comerciais e violou os termos de seu contrato de trabalho. Ô, Josh! Não toma jeito, hein, Josh? Savitsky escreveu a um juiz da Flórida em setembro de 2010, dizendo, abre aspas, independentemente do resultado do processo, não posso mais manter minha carta de referência. Entre a redação dessas duas cartas, em julho de 2009, Vander foi preso novamente por não comparecer ao tribunal. E galera, aqui tá tudo explicado, tá? Com os documentos. Sutton Park. Depois de deixar a empresa de Savitsky, Vander conheceu Steven Pasco, um ex-avaliador imobiliário que mais tarde se ramificou no banco de investimentos. E os dois fundaram a Sutton Park Capital, uma empresa de investimentos independente, em 2010. Sutton Park cresceu rapidamente e atualmente afirma ser o principal agregador atacadista e services de liquidações estruturadas nos Estados Unidos. Várias fontes que trabalharam para a 777 disseram a Josimar que esta é a única empresa em seu portfólio que ganha consistentemente grande quantidade de dinheiros. Ou seja, dessas empresas todas que ele tem, a única que gera lucro realmente, que dá dinheiro, é a Sutton Park, criada lá em 2010. Mas Vander simplesmente não consegue manter seu nome fora dos tribunais, danadinho. Em 14 de outubro de 2011, ele se meteu em maus lençóis com o Bellagio, um famoso resort e cassino de Las Vegas, que é cenário central do blockbuster de Hollywood Ocean's 11. O Bellagio adiantou-lhe $78 mil em crédito, mas foi forçado a processá-lo quando deixou o resort com apenas $5 mil. Em novembro do ano seguinte, tendo quitado parte da dívida, um tribunal de Nevada ordenou que ele liquidasse o restante mais custas, colocando sua responsabilidade pendente em $54,5 mil. Mas em 6 de novembro de 2018, Vander ainda não havia devolvido todo o dinheiro. Documentos judiciais mostrando que ele havia feito 5 pagamentos menores ao longo de 2013, nenhum dos quais totalizou mais de $10 mil, mas que juntos totalizariam $43 mil. Aqui tá o processo, tá tudo documentadozinho, cara. Maneiro esse site aqui, gostei pra caralho. Agora um agitador na Flórida. Ele começou a fazer seu nome entre os ricos e famosos. Em 2012, foi fotografado festejando com o superastro esportivo global LeBron James e seus companheiros de equipe do Miami Heat na boate Live, ou Live, sei lá, em Miami. A noite após o Heat vencer o campeonato da NBA daquele ano, James e seu companheiro de equipe, Dwayne Wade, cantaram em microfones, dançaram no palco e dispararam armas de CO2 para o ar, enquanto Vander observava usando um par de óculos enormes com aro vermelho. O magnata da mineração e imobiliário Wayne Boyce, que ajudou a fundar a 777 Partners, também foi fotografado com eles. Cara, olha a foto do Vander, irmão. Olha a foto do danadinho do Josh Craig Vander, irmão. Olha o óculos do cara. Puta que... Ô, Josh, não sei não, mas eu acho que o Carlinho vai te botar lá na turma do Jequiti com essa carinha aí, irmão. Puta que pariu, tu não é firme não, Josh. Bom, vamos continuar. Mas Vander foi intimado ao Tribunal da Flórida mais uma vez em janeiro de 2013, acusado pelo American Express Centurion Bank em Utah de não pagar uma fatura de cartão de crédito. Aí, ó, pra quem falou que eu tava mentindo. A empresa encerrou sua conta alegando que ele devia a eles $245
$1.000 em abril de 2013. Em agosto, ele foi condenado pelo tribunal a devolver o valor total mais as custas processuais. Em novembro, ele pagou a dívida integralmente. O danadinho gasta, hein, ô Josh? Tu gasta, hein? Em 2015, Vander havia fundado a 777 Partners, junto com Pasco, que é descrito por fontes próximas a ambos como seu mentor. E Sutton foi incluído no portfólio da 777, a empresa criada em 2010 pelos dois. Esses homens são porcos. Mas a essa altura, a Sutton Park, ainda propriedade da 777 até hoje, estava se envolvendo em processos legais em que sérias acusações foram feitas contra eles, duas das quais giravam em torno de duas jovens vulneráveis e infelizes, Lindsay Goney e Terra Douglas. Ambos os casos permanecem em andamento. Tá tudo em andamento ainda, hein? É isso que eu falo, irmão. Já pensou? Se der merda. Se der merda num desses processos que estão em andamento, se esses caras forem presos, já pensou a merda que será pro Vasco? Puta que pariu, cara. Ô, senhor. Lindsay Goney tinha apenas 13 anos quando ficou gravemente ferida depois que um caminhão colidiu com o carro em que ela viajava. Como resultado desse acidente, Lindsay recebeu um acordo estruturado de $1 milhão. Mais tarde em sua vida, ela se viciou em drogas e ficou sem dinheiro. E em etapas, em 2016, vendeu sua anuidade para uma subsidiária chamada Liberty Settlement Solutions LLC, por apenas... A mãe e o pai de Lindsay, Lori e Rodney Goney, mais tarde entraram com uma ação alegando não apenas que Sutton se aproveitou da condição de viciada e necessidade de dinheiro de Lindsay e pagou a ela um preço excessivamente baixo, mas que a empresa fez as compras, sequestrando Lindsay e seu filho, mantendo Lindsay nas drogas e demonizando seus pais, violando a lei de organizações influenciadas e corruptas de racketeer rico. Galera, eu li isso, cara. Eu procurando, eu achei isso, só que eu não entendi. Eu achei que fosse outro Josh Craig. Porque, assim, eu não tinha essa noção de que essa empresa, Sutton Park, ela tinha esse tipo de negócios. Caralho, que doideira, irmão. A chave para o caso é a alegação feita em documentos judiciais vistos por Josimar de que a Sutton investiu e controlou uma empresa que conduzia a um padrão de atividade de extorsão, incluindo sequestro, suborno, extorsão e tráfico de substância controlada. Nenhuma das alegações foi provada em tribunal. Josimar contatou Lori Goney para perguntar sobre as alegações que ela fez sobre agentes trabalhando para Sutton. Ela disse: esses homens são porcos, eles são horríveis. Eles deram drogas para Lindsay, levaram meu neto. Ele tinha 3 anos, eu estava tentando encontrá-lo todas as noites. Eles não a queriam perto de mim, porque eu estava tentando impedir. Eles levaram o celular dela, alguns deles. Toda vez que eu pegava o número dela, eles mudavam. Eles a mantinham em hotéis. Foi assim durante meses, até que finalmente a encontramos e a levamos para casa. Mesmo assim, eles tentaram chantageá-la. Eles a filmaram depois de deixá-la chapada em seu hotel e disseram que, se ela não parar, eles vão espalhar isso por todas as redes sociais. Eles são totalmente desregulamentados, eles são pessoas más. Lori afirma que os associados da empresa a ameaçaram e, após relatar isso ao tribunal, seu advogado, Farva Jaffe, recebeu uma mensagem de voz ameaçadora que está sendo investigada pelo FBI. Olha isso, irmão, que doideira! Um relatório de incidente policial corrobora essas alegações. Caralho, tá aqui o documento, ó. FBI, irmão. Porra, tudo a ver minha vinheta, né, irmão? Tudo a ver. Cuidado, Josh, cuidado. Essas empresas exploram as pessoas. Josh Vander era presidente da Sutton Park na época em que os supostos delitos ocorreram e o processo foi aberto, e ainda consta como fundador da empresa no LinkedIn. Paz continua listado como sócio-gerente e diretor executivo da Sutton Park no site da empresa. Por mais extraordinários que sejam os detalhes desse caso, está longe de ser o único processo desse tipo movido contra a Sutton Park. Em 2017, uma mulher esquizofrênica de 24 anos do Missouri, chamada Terra Douglas,
concordou em vender pagamentos periódicos no valor de 2,2 milhões de dólares para a mesma subsidiária da Sutton Park Liberty Settlement Solution, pelos quais recebeu uma quantia única de 500 mil dólares. Puta merda. Douglas havia sido hospitalizada para tratamento de saúde mental 6 vezes antes de conhecer a Liberty. Filha única, ela estava recebendo os pagamentos isentos de impostos como resultado de um processo movido após a morte injusta de seu pai em um acidente de caminhão quando ela tinha apenas 14 anos. Seu caso contra a Liberty Sutton alega que ela nunca recebeu aconselhamento jurídico a qualquer momento durante as negociações para vender seus pagamentos. O processo aberto em 2019 também alega que logo após Liberty comprar seus pagamentos, seu dinheiro desapareceu em um golpe de investimento em hip hop, envolvendo os artistas de rap Kool e Dre. Meu Deus! Que isso, cara? Que também são nomeados como réus, no caso, em vez de ser usado para financiar a produção de um álbum de música da qual ela receberia royalties, afirmava-se que seu dinheiro foi usado para construir uma piscina. Puta que pariu, irmão. Que isso? Josimar conversou com Edward Stone, o advogado que representa Douglas no caso, e ainda tenta reaver o dinheiro da Sutton Park. Eles disseram que ela teria um acordo de royalties, explica Stone. Ela nunca viu um centavo. Entramos com uma ação alegando que eles se aproveitaram de um adulto deficiente e que tudo foi orquestrado. Os pagamentos que Tierra Douglas vendeu vão para Sutton Park. Sutton Park é basicamente uma grande lata de lixo no negócio de assentamentos estruturados. Eles compraram um monte de empresas e diferentes direitos de pagamentos. Eles estão totalmente cientes do que aconteceu aqui. É uma história triste com Tierra Douglas, porque ela está sem um tostão agora. Essas empresas exploram as pessoas. Caralho. Enquanto tudo isso acontecia, a 777 dava seus primeiros passos hesitantes no futebol, comprando uma participação no Sevilha FC em 2018. Em fevereiro do mesmo ano, Joshua Wander foi preso novamente, desta vez pelo Departamento de Polícia de Miami por descumprimento para registrar um veículo automotor. Seu nome apareceu em um processo de 2019 na Virgínia, alegando que a 777 havia entrado em um negócio de empréstimos ilegais com o Roosevelt Lending, um credor predatório formado pelo braço de desenvolvimento econômicos do Roosevelt Sioux, uma tribo nativa. Uma tribo nativa americana. Isso aqui é o empréstimo aí. 790. Pô, os caras pegaram tudo, irmão. Reconhecida pelo governo federal. A Rosebud é acusada em documentos judiciais vistos por Josimar de visar tomadores de empréstimos vulneráveis com empréstimos consignados que carregam taxas de juros de 3 dígitos de até 790%. Aí, Nutella, falou que eu estava mentindo? Os consumidores muitas vezes renovam os empréstimos ou contraem novos empréstimos quando não conseguem pagar os empréstimos originais, criando um ciclo de dívida crescente. O processo afirma que Rosebud celebrou acordos com 777 Partners para fazer e cobrar empréstimos usurários sob o nome Zoka Loans. Continua dizendo, com base em informações e crenças, Josh Wander ajudou a desenvolver um negócio de empréstimos ilegais, incluída a negociação do contrato e registro do nome de domínio da Zokan Loans. A Rosebud alega o caso, fez e coletou esses empréstimos ilegais nos Estados Unidos sob vários nomes diferentes. Está organizada sob as leis da tribo Rosebud Sioux, com um duplo propósito de evitar leis estaduais e federais e proteger os participantes não tribais do empreendimento de responsabilidade. Se amarram em tudo, né? Meu Deus. O que trouxeram pro Vasco, irmãos? Puta que pariu. Flair aos aviãozinhos. Em busca de novas oportunidades de investimentos em outros mercados, a 777 começou a se ramificar no setor de aviação, adquirindo uma participação de 25% na Flair Airlines, uma companhia aérea canadense de baixo custo em 2019. Mas, embora a Flair crescesse rapidamente, tinha 4 Boeing 737 MAX de passageiros, jatos recuperados em 11 de março de 2023. 4 recuperados, por que não pagou? Pelos quais a companhia aérea culpou uma conspiração e entrou com um processo de 50 milhões de dólares. Os jatos haviam sido alugados para a Flair, mas de acordo com o locador, a empresa irlandesa Airborne Capital, os pagamentos mensais que deveriam ter sido feitos pela 777 não se concretizaram. Os oficiais de justiça assumiram o comando de um avião
3 horas antes da partida programada para as 7h20 do Aeroporto Internacional da região de Waterloo, com 2 veículos da polícia dirigindo na pista e o voo cancelado, deixando famílias presas que esperavam para voar para uma pausa ao sol em Orlando, Flórida, no início das férias de primavera. A denunciante Jocelyn Harris, vice-presidente de finanças da Flair até o final de 2020, afirmou posteriormente que a Flair devia a 777 Partners cerca de 129 milhões de dólares até o final de 2020 e que o empréstimo veio com uma taxa de juros de 18%. Desde então, ela entrou com um processo de demissão sem justa causa e assédio contra a empresa. Desde seu investimento na Flair, a 777 também adquiriu a companhia aérea de baixo custo australiana Bonza. Mais uma vez, porém, 777 se viram sujeito a ações judiciais. Em uma reclamação apresentada em Delaware em fevereiro de 2023 pelo ex-diretor comercial da Flair, Timothy O'Neill Dunne, 777 foi acusada de fraude e quebra de contrato. O processo também alegou que a 777 está ganhando dinheiro com as companhias aéreas nas quais possui participações, cobrando a mais por meio de seu negócio de leasing de jatos, o 777 Jet Leasers. Rapaz, tu é danadinho, Josh. Puta que pariu, irmão, é só falcatrua. O caso alega que a empresa compra a Boeing 737 a um preço de desconto de cerca de 42 milhões de dólares e depois os aluga para suas próprias companhias aéreas por 52 milhões de dólares, obtendo um lucro de até 10 milhões de dólares por avião no momento da entrega. Os documentos do tribunal também afirmam que essas companhias aéreas seriam capazes de garantir arrendamentos menos dispendiosos no mercado aberto e que os empréstimos entre empresas a taxa de juros acima do mercado também gerariam receita adicional para 777 Partners. Essas alegações ainda não foram provadas em tribunal. Engraçado que isso aqui foi uma das desculpas que a diretoria do Vasco deu sobre o empréstimo que a empresa do Josh pegou com o Vasco. Olha o que está escrito aí, ó. Oh, meu pai. Aí aqui está todo o processo. A Flair também está enfrentando um processo de seu maior investidor doméstico, a Prescott Strategic Investment, que é parcialmente propriedade do ex-CEO da Flair, Jim Scott. Prescott também nomeou a 777 no processo, também acrescentou a 777 no processo. Josh Vander e sua empresa agora possuem participações em vários clubes de futebol em todo o mundo e investiram 7 milhões de libras para obter uma participação de 45% na British Basketball League em dezembro de 2021. Eles também possuem controle acionário do London Lions, um time da BBL que ganhou uma tripla doméstica na última temporada. A 777 estava em negociações sobre investimento no BLL há meses, durante os quais Josh Vander conseguiu comprar uma cobertura de 8 milhões de dólares com 5 quartos e 6 banheiros em um condomínio boutique à beira-mar em Miami Beach. A propriedade tem 5.350 pés quadrados, 497 metros quadrados de espaço interno e 7.697 pés quadrados, 715 metros quadrados de terraço. Puta que pariu! Mas os registros mostram que a compra feita por Vander e sua esposa Alison foi financiada por um empréstimo de 5 milhões de dólares do JP Morgan Chase. E uma fonte falou sobre condição de anonimato. Disse aqui ao Josimar, o site, que o financiamento contínuo do BBL pela 777 está em dívida, que deve ser dívida. Tradutor, né, irmão? Dívida. As alegações contra a 777 de contas não pagas e pagamentos atrasados em particular continuam até hoje. Em uma ação movida pelo Vida Longevity Fund em junho de 2022, recente esse, a 777 Partners, Sultan Park e a subsidiária Signal Fund são acusados de inadimplência em um empréstimo de 60 milhões de dólares contraído quase 18 meses antes. O caso continua em aberto. Meu pai amado. Que meteram o Vasco, cara. Os caras pegam empréstimo para botar em outras empresas. Porra, o dinheiro gira entre eles. Oh, meu Deus. Então, como a 777 pode sobreviver quando tantos de seus clubes de futebol, companhias aéreas e empresas conectadas parecem estar lutando financeiramente? Um ex-funcionário da 777, falando sobre condições de anonimato, disse: todas essas empresas estão perdendo dinheiro.
Esporte, perdendo dinheiro. Aviação, perdendo dinheiro. Mas quem vai arcar com os prejuízos? Os parceiros de joint venture. Esses caras jogam um jogo de shell. Eles afirmam ser autofinanciados, que colocaram seu próprio dinheiro nisso. Mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto dizem ter. Simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro, porque o que eles realmente fazem é desviar dinheiro. É um jogo de concha gigante. O mesmo dinheiro está sempre lá fora fazendo alguma coisa. E eles estão rodando cada vez mais rápido. Ou seja, só passam dinheiro de uma empresa para outra. Oh, meu pai. 777 afirma em seu site serem disruptores destemidos, construído uma empresa autossuficiente que não depende de bancos e investidores terceirizados. Suas operações certamente causaram muita perturbação em todo o mundo, mas o site Josimar entende que o financiamento inicial veio de fontes externas, incluindo o Bosch Investment Group e a Leadenhall Capital Partners, uma gestadora especializada em seguros e investimentos com sede em Londres. E fontes familiarizadas com as finanças da 777 também afirmam que mais financiamento veio de grupos de private equity, bem como de uma série de indivíduos de alto patrimônio líquido que ainda não foram nomeados em público. Mas as mesmas fontes perguntam se tudo isso é sustentável. Uma pergunta que alguns torcedores de vários clubes de futebol da 777 também estão se fazendo. Resistência no Red Star. Para a maioria dos fãs dos clubes que foram trazidos para a esfera de influência da 777, fazia sentido, pelo menos no início. Os investidores americanos prometeram tratar todos os seus clubes igualmente. Não haveria clubes alimentadores, nenhuma hierarquia pré-estabelecida que sufocasse alguns em benefício de outros. Nenhuma instrumentalização e nenhum lucro. A família de clubes da 777 funcionaria como uma rede orgânica. Nem todo mundo comprovou essa visão, certamente não os ultra do Red Star, clube que foi fundado em 1897 pelo futuro presidente da FIFA, Jules Rimet, e tira sua identidade de sua história única de oposição ao fascismo, e cujo estádio Bauer leva o nome de um comunista judeu resistente que foi executado pelos nazistas em 1942. Em 15 de abril de 2022, o Red Star Ultras, furiosos ao ver seu clube comprado por capitalistas americanos que não tinham nenhuma conexão com sua história, interromperam o jogo em casa contra os FC 7, jogando bombas de fumaça no campo. A partida teve de ser abandonada e, embora não tenha havido repetição deste ato, a oposição à propriedade da 777 é mais feroz do que nunca naquele canto do banlieue parisiense. Galera, desculpa aí se eu estiver lendo essas porra errada. Porra, que eu não sou o Dieguito Chorão não, hein? Vasco de fiasco. Em outros lugares, o envolvimento da 777 seguiu principalmente o mesmo roteiro de 3 atos. Primeiro ato, esperança. Em segundo lugar, a verificação da realidade. Em terceiro, desilusão. A melhor ilustração desse arco é, provavelmente, o que está acontecendo no Vasco da Gama. O comunicado oficial do Vasco a descreveu como a maior transação da história do futebol brasileiro. Ô, senhor! 777 havia comprado 70% das ações do clube da Sociedade Anônima do Futebol, controladora do Vasco, a Vasco SAF, em troca de 700 milhões de reais, o equivalente a 150 milhões de dólares americanos, e se comprometeu a assumir a dívida do clube no mesmo valor. A 777 pagou 190 dos 700 milhões de reais em 2022. 70 milhões como empréstimos para colocar as contas do clube em dia. O restante como injeção direta de caixa, conforme cronograma acordado. Até agora, tudo bem. Josh Vander havia feito promessas que atendiam aos desejos mais queridos de todo fanático vascaíno. Em março de 2022, ele disse à mídia local que o próximo jogo contra o Flamengo seria o último em que o Vasco da Gama sofreria uma desvantagem financeira em relação ao seu feroz rival. Os resultados em campo deram espaço para otimismo desde o início. O grande e velho clube carioca, que havia sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020-2021, se recuperou imediatamente e foi promovido, apenas como o 4º melhor time da segunda divisão. É verdade que o retorno à elite do futebol brasileiro tem sido uma decepção até agora. Até o momento, o Vasco está novamente na zona de rebaixamento,
13 pontos atrás do Flamengo, 21 atrás do líder Botafogo. Talvez alguma inconsistência fosse de se esperar. Mas o que não se esperava eram problemas de caixa, que logo afetaram o clube e explicam por que hoje o Vasco ainda está atrás do Flamengo, cuja massa salarial é quase 5 vezes maior. O último balanço disponível mostrava um passivo de 773 milhões de reais e um déficit de 594 milhões de reais. Em 31 de dezembro de 2022, a maior parte do dinheiro investido pela 777 parece ter sido engolida pelo serviço da dívida, pagamento de atrasados e custos operacionais, deixando pouco para investir na melhoria do plantel. O mais preocupante é que os credores começaram a fazer fila para exigir o pagamento de suas dívidas. Credores que incluíam clubes que venderam jogadores ao Vasco e ainda aguardavam o pagamento em maio deste ano. 2 desses clubes, o argentino Atlético Tucumã e o uruguaio Nacional, ameaçaram levar o assunto à FIFA e exigir que o Vasco fosse punido com proibição de transferência caso não pagasse, respectivamente, os zagueiros Manuel Capasso e Puma Rodrigues, que custaram juntos 3,5 milhões de dólares. Os intermediários nessas transferências também pareciam não ter sido pagos. De acordo com a mídia local GE, o Vasco também está atrasado nos pagamentos devido a 2 de seus craques, Andrei Santos e o internacional italiano Lucas Piton. Há poucos dias, o jornalista local Jorge Nicola afirmou que o pagamento de 300 mil devido ao Náutico, 300 mil reais, pelo empréstimo do jogador Matheus Carvalho, de 21 anos, ainda não foi pago. Mais recentemente, em 29 de junho, a Comissão Deliberativa da SAF, que ainda detém menos de 1/3 das ações do Vasco, convocou uma reunião extraordinária para discutir as finanças de seu clube, na qual foi revelado que, em novembro de 2022, o Vasco SAF havia feito um empréstimo de 5 milhões de dólares americanos a uma empresa de serviços financeiros chamada FEA Holdings, que tem sede na Flórida e faz parte do grupo 777 Partners. Embora a maior parte desse empréstimo já tivesse sido reembolsado, foi feito sem o conhecimento do Conselho de Administração da SAF, algo que o presidente do Conselho Deliberativo da SAF, Carlos Fonseca, chamou de abuso de poder, o motivo pela qual uma empresa 777 Partners precisaria de um empréstimo de 5 milhões de dólares de um de seus ativos não foi esclarecido na reunião, nem pelos próprios 777 Partners, que não compareceram à reunião extraordinária. Oh, meu Deus! A imagem também foi obscurecida pelos graves incidentes que marcaram uma recente derrota em casa para o Goiás e viram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinar que nenhum torcedor do Vasco teria permissão para assistir às próximas 5 partidas de seu time. A lua de mel está bem e verdadeiramente acabada. Problemas. O reinado da 777 também não foi isento de problemas em outros lugares, como no Hertha Berlim, sendo um caso particularmente delicado. Para esfregar sal em suas feridas, o clube de Berlim viu seu vizinho, o União Berlim, propriedade de torcedores e torcedoras, se classificando para a Liga dos Campeões, enquanto terminava em último da Bundesliga e foi rebaixado. Esse rebaixamento teria consequências catastróficas se a Federação Alemã não tivesse concordado com o adiantamento do pagamento de um empréstimo de juros altos de 40 milhões de euros contraídos pelo Hertha. Se a DFL não tivesse sido tão complacente, o clube alemão da 777 teria perdido seu status profissional e sido rebaixado para a divisão 4, quarta divisão, irmão. O empréstimo foi renegociado de modo que o Hertha tem mais 2 anos para saldá-lo, mas a uma taxa de juros de 4% mais alto. Os torcedores do Hertha não colocam a culpa no rebaixamento do seu clube nos ombros de seus novos donos americanos e apontaram as decisões bizarras, especialmente no recrutamento tomado por seu dono anterior, como fator-chave por trás do desastre. Mas muitos deles esperam tempos difíceis pela frente, já que a temporada 23-24 da segunda divisão da Bundesliga está se tornando uma das mais competitivas da história do futebol alemão, com grandes clubes como Hamburgo, Hannover, Kaiserslautern e Schalke 04, todos competindo para subir, para a qual o Hertha não será um dos favoritos, pois não está claro que a 777 tem os meios ou a intenção de injetar mais dinheiro no clube. A revista alemã Kicker até sugeriu que Josh Vander poderia recorrer a investidores externos, incluindo o fundo soberano saudita PIF, para sustentar as
finanças do Hertha Berlim. Eu duvido que o fundo saudita vai emprestar alguma coisa aqui para o Josh, depois de ler isso tudo aqui, irmão. Esses caras sabem, né? Mesmo quando seus desempenhos melhoraram, outros clubes da 777 tiveram e ainda têm sua cota de problemas e polêmicas. O Genoa foi rebaixado e depois promovido à Série A após uma única temporada passada na segunda divisão. Mas essa conquista veio logo após uma dedução de um ponto imposto no meio da temporada pela Federação Italiana, depois que o Genoa perdeu o prazo de 16 de dezembro para pagar seu imposto de renda. O clube se declarou culpado e desde então pagou sua dívida com o Tesouro. Perdeu um ponto lá que poderia custar caro. Por último, Sevilha, com mais uma Liga Europa a acrescentar a sua extraordinária contagem, não é visto como uma história de sucesso da 777. O fundo dos Estados Unidos é apenas um acionista minoritário do clube andaluz, e sua principal contribuição para sua história recente foram as tentativas de ganhar influência dentro do conselho do clube, que encontraram considerável oposição local. Por mais que tentem, a controvérsia nunca está longe quando e onde quer que a 777 esteja envolvida. Josh Van Der, Sutton Park e 777 Partners foram contatados para comentar. Aí aqui tem os asteriscos, ó. E não 12, como afirmou em entrevista à imprensa o representante da 777 na diretoria de Sevilha, parará. Eles não possuem 12% do Sevilha não, tá? Eles possuem 7,5% e não 12%. A participação da 777 no Hertha é agora 78,8%, incluindo ações que foram adquiridas de outros acionistas. Estão comprando mais ações do Hertha. Em dólares americanos, Sevilha, 65 milhões a estimativa, o Genoa, 175 milhões, o Vasco, 137 milhões, padrão, não sei o que é padrão aqui, 55 milhões, Estrela Vermelha, 19 milhões, Hertha, 374, Melbourne Victory, 6,1 milhões. Aqui deve ser o Standard Liège. 777 se comprometeram a injetar mais 120 milhões de reais em 2023, com vencimento em setembro, aqui no Vasco. 270 milhões em 2024 e a última parcela de 120 milhões em 2025. Quando o clube deve atingir o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, só se for para baixo. Cara, que site foda, que matéria foda. Cara, tá tudo ali, irmão. Os caras foram a fundo. E assim, foi uma lida, né? Cansativa, um vídeo cansativo de quase 1 hora aí de vídeo. Mas se faz necessário, irmão. Tem gente que não sabe ler. A gente tem inscritos aqui que tem problemas de visão. Inclusive, mandar um abraço aí forte aí pro Andrew. Tamo junto, Andrew. Forte abraço, visão de águia. Então, assim, eu tenho que fazer isso, cara. Mesmo que você não veja e tal, vai ter gente que vai ver. Então, eu preciso fazer esse conteúdo. E assim, quem mandou, né? Quem mandou o Josh ter tantos problemas, irmão? Porra, é muito problema. Não tem como você fazer um vídeo desse de 10, 12 minutos. Não tem. Cara, o que fizeram com o Vasco, né? O que fizeram com o nosso clube, irmão? Bando de incompetentes, vendilhões, irmão. Rezem pra não dar merda, tá? Rezem pra não dar merda aí, Salgadão, Carlos Osório, porra, Carlos Fonseca, seu Otto sem voto, irmão. Chapa, vai esquentar pra vocês, hein? Vai esquentar, irmão. Mais uma vez, agradecer e dar os parabéns pela matéria ao Paul Brown e ao Philippe Auclair, responsáveis por essa matéria. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses caras não estão há anos pesquisando isso não, tá? Não estão há anos pesquisando isso. Vocês lembram quando Paul Brown apareceu lá no Twitter? Ele apareceu no Twitter quando a 777 disse que iria comprar o Genoa. Essa matéria aí deve ter pouco mais, eles estudando, pouco mais de 1 mês e meio, por aí. Porque ele se interessou, ele é um torcedor, né? Ele acompanha um jornalista lá do Everton. Então ele falou, porra é essa, esse cara aqui, vamos ver quem é. E aí, né, ele foi contactando alguns vascaínos, né, que foram passando informações para eles. Então, surgiu tudo isso aí. Foi muito a fundo, uma matéria muito foda. Espero que você tenha gostado. E assim, não tem mais desculpas, cara. Todos sabem agora o que é a 777 e o que é Josh Craigvan. Não acabou ainda. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que o Maganha me enviou falando sobre a empresa, né, que a irmã do Josh é uma das donas lá da Fair Holding, e pegou emprestado, dinheiro emprestado com a Vasco SAF. Puta que pariu. Vídeo bem interessante também. Parabéns, Maganha, pela sua luta.
em prol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você, Maganha, e todo casaca, é claro, né? Todo casaco. Maganha representa o grupo Casaca. Tamo junto, forte abraço, fui. Depois eu volto. Perfeito. É exatamente o que você colocou agora. Foi um empréstimo da Vasco SAF para uma empresa do grupo 777. Começou com 5 milhões, final do ano já estava em 3, tinha sido amortizado, você devolveu 2 milhões para o caixa da Vasco SAF e em abril estava em 1. Mas é um empréstimo, a origem do recurso foi Vasco SAF para uma empresa da 777. Oh, pega aí. Pega aí. Isso é a F3EA Financial Solutions, uma empresa da Flórida. E vou ampliar para vocês enxergarem. Acho que já sei Legal onde aqui. vai parar isso. Tem produtos, Meet Our Products. Será que se eu clicar vai? Agora eu tô curioso. Meet Our Products. Vamos ver aqui. Quero conhecer os produtos. Olha, tem empréstimo, é como uma Crefisa. Pra você comprar carro, business financing, também consumer financing. É uma empresa que empresta dinheiro para os outros. Sabe como ela foi financiada, não? Pelo Vasco da Gama. O Vasco SAF, no ano de 2022, emprestou 5 milhões de dólares para essa empresa que pertence a 777 Partners. 5 milhões de dólares em 2022. Eles já pagaram 4 parcelas. Soma-se ao fato de que eles não honraram os compromissos do Vasco e estão devendo dinheiro para o Andrei, para um monte de gente. Uma fonte nossa disse que agora eles chamam de 171 a 777 no mercado, porque eles deram calote. Tem muita coisa errada, Clear. O Canedo falou, mas é problema de cash flow, de fluxo de caixa. Eu falei, é tudo problema de fluxo de caixa. Se o problema é de fluxo de caixa e você não está honrando os seus compromissos, é porque você não tem dinheiro. E quando você não tem dinheiro e você descobre que você emprestou 5 milhões de dólares para uma empresa da 777 Holdings que não tem nada a ver com futebol, é uma empresa da Flórida estranha, que nunca ninguém ouviu falar, tem algo errado. E o empréstimo foi realizado sem conhecimento do Conselho de Administração da SAF. Então foi uma coisa que o Conselho do Vasco descobriu ontem. Isso foi realmente bem estranho. Uma coisa eu sei afirmar. A comunicação deles é péssima. Péssima. É indescritivelmente ruim. Não consegue se resolver, se falar nada. Absolutamente nada. Não é claro para ninguém. Não é transparente para ninguém. E uma notícia dessa é muito ruim. Esse empréstimo de 5 milhões de dólares é ruim. É péssimo. É ruim, mas é ruim. E é um empréstimo para uma empresa que empresta. É um empréstimo para uma empresa que empresta de um outro país que não tem nada a ver com futebol, cara. Nada a ver com construção do básico. A gente não pode esquecer o básico. Um clube que não está honrando seus compromissos e emprestar 5 milhões de dólares não existe. Muito bom, muito bom. Pô, vai tomar no cu.
Caralho, vai... Mano, pelo amor de Deus, irmão.